Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido um bom dia. Hoje nós vamos iniciar nossa live de capítulo 7 e 8 e vamos continuar falando das tribos, quase acabando. No nono, a gente para de falar das descendências e tudo mais, né? As tribos, obviamente, vão sempre continuar, mas as tribos que a gente vai falar hoje estão quase finalizando, né? E tudo que foi dado a elas e espaço, e hoje, por isso que nós temos o nosso querido mapinha aqui. Obviamente que os nomes estão em inglês, mas nós conseguimos entender. Por exemplo, o Issacar está aqui e Issacar está aqui, ok? Aqui no mapa, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Aí nós temos Manassés aqui, Gade aqui, Ruben aqui, Simeão aqui, Judá aqui, Benjamim aqui, Efraim, Manassés. A gente consegue ver que não é tão difícil de entender. Zebulon e Asher por aqui. A tribo de Dan, a gente tem dois aqui, né? Porque a gente sabe que originalmente eles ficavam nessa parte aqui, e quando teve a briga com os filisteus, eles não aguentaram, tiveram que ir embora, obviamente, e vieram para cá, para cima e por aí vai. Enfim, só queria trazer o mapa para vocês terem uma noção. Aqui é o Mar Morto, tá? Só para a gente poder fazer parte da leitura que a gente vai hoje. Vou deixar o mapa aqui, então a gente vai conseguir ler. E se você quiser saber onde exatamente eles vão ficar, se é perto de tribo X, tribo Y, tribo Z, a gente vai saber nessa parte aqui agora, tá? Jerusalém, que é onde a gente sabe, que a gente fala bastante, e acho que vai aparecer aqui hoje, eu não sei, ele fica bem na divisa entre Benjamim e Judá. O resto não dá para a gente falar, porque a gente não tem exatamente, assim, hoje, né, como é especificamente localizado, para a gente, para o nosso melhor entendimento. Então, eu não posso dizer especificamente, olha, aqui fica, por exemplo, né, não tem como a gente falar isso. Mas tem como a gente saber a localização de cada tribo onde eles ficaram e tudo mais. E o que a gente sabe de fato, obviamente, é que Jerusalém fica aqui na divisa entre Judá e Benjamim. Então, que são minhas duas tribos favoritas. Porque Jesus vem de Judá e Paulo, o apóstolo, vem de Benjamim, né? E eu amo essas duas tribos com certeza. Então, vamos, quer dizer, são todas importantes, tá? Mas as minhas preferidas por conta do Novo Testamento e de quem nós conhecemos no Novo Testamento, né? Paulo, sem dúvida, é um dos meus apóstolos favoritos, se não o, eu não gosto de falar o favorito, porque cada um deles, né, tem uma parte importante no nosso ensinamento, mas Paulo, a história dele, a missão que foi entregue a ele, né, o propósito na vida de Paulo é algo que, se não fosse por Deus, quer dizer, Deus escolheria outra pessoa, mas se não fosse, obviamente, de tão apaixonado por Jesus que ele era, porque Paulo, ele era uma pessoa muito dedicada. E quando você conhece Saulo, e você diz, Saulo não era dedicado, ele matava, ele nunca aparece na Bíblia matando ninguém. Isso é uma interpretação muito feia, muito falta de, quase chegando ali ao ponto da ignorância especificamente no texto, de imaginar que Paulo matava. Ele já testemunhou, por exemplo, né? Estevão morrendo apedrejado, mas ele não matou. Ele pode ter sido responsável pelo ódio dissipado, sim. Ele pode ter sido o que motivou, pode ter sido, né, o que levou, por exemplo, a morte de Estevão especificamente, mas ele mesmo a matar, isso nunca aconteceu na Bíblia. Então, Saulo perseguia os cristãos, né? Mas esse fervor que ele tinha de perseguir os cristãos, desculpa, exatamente, perseguir os cristãos, era porque ele era judeu, assim, ortodoxo e aquele judeu que queria defender a palavra de Deus de todas as formas. Ele acreditava que não existia Messias, que não existia Jesus, que não existia nada disso, e que ele defendia as escrituras com unhas e dentes. E quando ele, né, teve um encontro com Jesus, quando ele foi para Damasco e conseguiu, obviamente, ser encontrado, conseguiu não, quando ele foi encontrado por Jesus e ele teve esse encontro, ele ficou fervoroso, ele ficou disciplinado, ele ficou aquela paixão fervorosa dele por Jesus.
Então, não é que ele era inimigo, não é que ele era, como é que fala, matador, ou que ele era assassino. Não, não, não. Ele tinha um amor, ele tem, quer dizer, tinha, tem não, mas ele tinha um amor por Deus imensurável e foi passado para Cristo baseado no ensinamento, baseado no que ele viu de Cristo, né? Ele viu em Cristo, e Cristo especificamente. E Judá, obviamente, Jesus Cristo, que é o de todas as nossas vidas. E também amo Salomão muito. Então, são duas tribos que eu amo bastante. Mas não significa que as outras também não tenham sua importância, obviamente, né? A tribo de Dan não gosto muito, que ela introduziu a, a idolatria ao povo de Israel, né? E por conta disso, nem aparece, por exemplo, dança, não vai ver a tribo de Dan. Ela é esquecida literalmente. Imagina Deus chegar a esse ponto. Você não encontra. E também não vai encontrar em Apocalipse, uma parte específica. Tem uma profecia para Dan, com certeza, mas, enfim, a gente vai falar isso mais lá na frente, tá? Então, vamos iniciar nossa leitura hoje, fazer a nossa oração. Jesus, obrigada por esse momento de hoje que a gente já inicia com explicações maravilhosas que o Senhor nos permite fazer, porque o Senhor arquitetou a palavra de tal forma que essas explicações alimentam com alegria a nossa alma, né? Nosso espírito, aliás. A gente se sente feliz, a gente se sente mais próximo de Ti, a gente se sente importante, sabendo mesmo de tudo que o Senhor amarrou e costurou tão perfeitamente. Então, a gente agradece porque temos acesso a essa escritura, a essas escrituras, essas palavras que foram escritas através dos homens que o Senhor escolheu, através dos corações que o Senhor escolheu, através de propósitos que o Senhor assinou a cada um, assinalou a cada um, e nós só temos a agradecer, porque nós sabemos que essa forma com que o Senhor age nos diz que também temos um propósito. E te seguir, Jesus, te ter como nosso mestre, te ter como aquele que nos faz querermos sermos melhores seres humanos, né? Isso não tem preço, e a gente só tem a agradecer por isso. Porque se não é o Senhor como referência, estaremos perdidos. Então a gente agradece por ver a referência, a gente agradece porque ter o Senhor ao nosso lado, ter dividido a sua herança conosco, ter nos salvado de tanto pecado, tanta. Não tem palavras, mas de todas as coisas ruins desse mundo, da forma com que o Senhor nos chamou, nos transformou, é algo que não há gratidão suficiente no mundo para a gente expressar. Então, o mínimo que a gente faz é alimentar nosso espírito, como o Senhor diz. O mínimo que a gente faz é seguir os seus mandamentos, como a gente, da forma que a gente consegue e querendo fazer mais e mais, como o Senhor diz. Nós queremos abençoar as pessoas com as nossas palavras, porque o Senhor diz que a nossa língua segura o poder da vida e da morte. Nós queremos poder mostrar que somos mesmos reflexos do Senhor. E isso a gente só tem a agradecer. Muito, muito, muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa live, nos livre de todos os males, todos os olhares malignos espirituais que tentam nos parar e na nossa vida, no decorrer do nosso dia e principalmente nas leituras, que é onde de fato nós sabemos que incomodamos o maligno, né? E todo o seu exército. Então, que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê saúde plena, que o Senhor regenere nossa fé, nossa esperança e que seja sempre dada glórias a Ti. Essa live ela é consagrada a Ti e a gente só agradece. Obrigada. Vamos lá. Só uma coisa muito linda. Enquanto eu faço as orações, uma coisa que vocês não conseguem ver porque eu não estou com câmera, né? Mas enquanto eu faço as orações, eu sempre olho para o céu. Tem uma janela aqui perto. Eu fico olhando sempre para o céu enquanto eu faço as orações. Então, é uma oração que ela é pessoal, porque eu estou fazendo diretamente com ele, né? Eu não fico olhando para o além, nada disso. Eu olho para ele, o céu fica olhando. E não que você não possa com o olho fechado, porque ele habita em você, o espírito dele habita em você. Mas eu olho para o céu. Então, enquanto eu fazia a oração inteira, tinha um beija-flor, beija-flor bem na frente da minha janela. E enquanto eu fiz a oração, acabou a oração, o beija-flor foi embora. Olha que coisa mais linda, queria só compartilhar com vocês mesmo. Não tem mais sinal do beija-flor. Enquanto a gente orava, ele estava aqui, lindo, voando. Aqui eu querendo agradecer, né, de todas as formas. Então, já estou agradecendo dessa forma
mostrando como Deus é lindo, né? Como Deus se mostra presente em tudo que ele criou, em tudo que ele faz. Inclusive em nós. E na palavra. Vamos lá, então. Os descendentes de Issacar, que está aqui no mapa, você vai saber mais ou menos onde eles estão, foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, eita, calma. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá alistados nos seus registros genealógicos como homens de combate eram 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Cias. Todos os 5 eram chefes. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia familiar, contavam com 36 mil homens prontos para o combate, incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados na sua genealogia. Eram ao todo 87 mil. Os descendentes de Benjamim. Estes foram os descendentes de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Os seus registros genealógicos alistavam 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Becker: Zemira, Joás, Eliezer, Elioneá, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alamete. Todos estes eram os filhos de Becker, ou Bequer. No seu registro genealógico, alistavam os chefes das famílias e 20.200 homens de combate. Este foi o filho de Gediel foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aler. Descendentes de Naphtali. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Gezer e Silém, netos de Bila. Os descendentes de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho da sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Upim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, que teve somente filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Perez. O nome do seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. A Molequete, a sua irmã, deu luz a Isode, Abiezer e Maala. Estes foram os filhos de Semida: Aian, Siquém, Lique e Anião. Estes foram os descendentes de Efraim. Agora a tribo de Efraim: Sutela, pai de Bered, pai de Taate, pai de Eliada, pai de Taate, pai de Zabede, pai de Sutela, Ézer e Eliade. Filhos de Efraim foram mortos por causa da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, ele se deitou de novo com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho, e ele chamou de Berias, que significa desgraça, por causa da desgraça que ocorrera em sua família. Já nomear o filho desgraça. A sua filha chamava-se Seirá. Foi ela que fundou Bet-Oron. Olha só para vocês verem aqui, ó. Fundou Bet-Oron alta e Bet-Oron baixa e também Uzem Seirá. Então, quando as pessoas disserem que a Bíblia não mostra o poder da mulher, tá aqui. Pois ela fundou 3
né? Cidades. Maravilhosa. Vamos lá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, pai de Elisama, pai de Num, pai de Josué. As suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gézer e os seus povoados a oeste, e Siquém e Aia com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com os seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, de Jacó, então você sabe quem é José, viviam nessas mesmas cidades. Estes foram os filhos de Asa, Ina, Isvá, Ive e Berias. A irmã deles chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, aqui, desculpa, só para voltar aqui, descendente de José, você sabe, José é o José do Egito mesmo, tá? Que é o filho de Israel. Então, a gente está vendo aqui as descendências, e a gente vê que legal, né? Descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades que a gente acabou de falar. Então, os filhos deles viviam entre essas cidades que nós lemos. Então, é muito legal ver essas descendências, porque a gente não reconhece 90% dos nomes, porque não nos é falado, mas nós sabemos que esses nomes existiram, e é por isso que quando você vê um nome aqui, Efraim, Benjamim, não é só esse pedaço. Tem muitas cidades e muitos povos, e a desobediência era muito grande por isso. Tantas pessoas e tantas nações, e mistura daqui, mistura dali, e aí vai vindo tradições, e vai vindo outros deuses, e por isso, são muitas pessoas. E vocês lembram que eu trouxe um mapa uma vez para cá? Que era um mapa que mostrava uma cruz, quando a gente colocava todos esses líderes de clãs juntos, e a gente tinha os números, né, específicos de todos esses clãs, das tribos e tudo mais, e quando a gente via de cima, né, vocês lembram disso, formava uma cruz. Então, quando a gente vê esses números, 130, 10, 40, 126 mil, eu lembro que a gente mostrou isso, acho que foi não foi Deuteronômio, foi em Números, acho que foi Levítico, foi Levítico. Eu mostrei como é que fala? Esse mapinha, né? Que era onde essas tribos, com seus clãs ficavam e os seus números sempre batiam com os números, aliás, o número batia com o número daquela foto. Ele era, eu vou compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, peraí. Eu tenho ela aqui, vou só ver se eu consigo. Vamos ver se dá para. Três. Deu, olha que é maravilhoso. Vocês estão vendo aqui? Esses clãs todos, essas tribos todas, tudo que a gente vai vendo, né? E eles ficavam, o tabernáculo ficava no meio, né? A gente sabe, o tabernáculo, a arca ficava no meio e o tabernáculo, e aí a gente via essas outras, que são os povos todos, clã, por família, blá, 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 e a gente via por cima, né? A gente pegasse um helicóptero e visse por cima, ela formava essa cruz. É óbvio que você vê que aqui tem menos número, então não é perfeitamente igual, mas a gente via a forma com que Deus, porque ele é detalhista, Deus é detalhista. Então, obviamente que ele é. Olha para uma árvore, olha para um pássaro, o detalhe que Deus criou um pássaro, olha os detalhes dos nossos olhos, como é que os nossos olhos são, os detalhes que Deus colocou. Então, são detalhes que a gente não pode passar despercebido na Bíblia. Ele sempre veio mostrando que Jesus Cristo era a salvação de todo esse povo desobediente. Era sempre, sempre, sempre assim. Então, esse deixa eu ver se eu tirar agora isso aqui. Então, a gente já tem que agradecer, né? Porque Deus é muito perfeito. Então, todos esses nomes e números são importantes por isso, porque eles dão pistas do que Deus quer dizer. Igual os nomes que nós iniciamos em Crônicas, capítulo 1, que todos os nomes dão aquela frase que a vinda de Cristo iria acontecer. Ele desceria, né, para o desesperado, como fala, eu acho que é o desesperado conforto. Então, é muito importante a gente ver que Deus
presta atenção nos detalhes, na sua vida também, cada detalhe da sua vida. Que você acha que, nossa, que coisa boba, pequena, mas que fez sentido na sua vida, que fez impacto na sua vida, é Deus, porque Ele é um Deus de detalhes. Tá bom? Então, estes foram os descendentes de Aser, que está aqui em cima, né? Aqui em inglês, acho, mas a gente sabe que é Aser. Ina, Isvá, Isvi, Berias, a irmã dele se chamava Sera, e estes foram os filhos de Berias. Eber, Malquiel, que foi pai de Bisvazavit. Éder gerou Jaflete, Somer, Yotam e a irmã dele Suá. Estes foram os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Foram estes os filhos de Jaflete. Estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. E estes foram os filhos de Elê, irmão de Somer, Zofa, Imna, Celes, Amal. E estes foram os filhos de Zofa, Suá, Anefer, Sual, Beri, Im, Rabezer, Odi, Samá, Silsa, Itran e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. E estes foram os filhos de Uia. Ula. Acho que é um L aqui, né? É, Ula. Ara, Aniel e Orísia, todos estes foram descendentes de Asa. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi de 26 mil. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Belá, o seu primogênito, Asbel, o seu segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram exilados em Manaate. Naamã, Aías e Gera, que os deportou e foi o pai de Uzá e Aiude. Depois de ter se divorciado das suas mulheres, Uzim e Baara, Saarim teve filhos na terra de Moab. Com a sua mulher Odes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa e Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Estes foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Estes foram os filhos de Eupaal: Eber, Mizan, Semed, que fundou Ono e Lod, com os seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Ajalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gad. Aiô, Sazaki, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, pai Joá, foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias, Ezobabe, foram os descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Viletai, Eliel, Abadias, Beraías e Sinhate foram os descendentes de Simei. Span, Eber, Eliel, Abdom, Zicri, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sazak. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicri foram os descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias líderes, conforme listados nos registros genealógicos e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. A sua mulher chamava-se Maaca, o seu primogênito Abdom. Os nomes dos outros filhos eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simei. Eles também moravam perto dos parentes, de Jerusalém. Ner gerou, eu tenho como que fala? Tenho uma dúvida, né, de colocar o nome de Baal. Não sei se porque naquela época, eu realmente não sei em relação específica aos filhos de Maaca, né? Ah, mas mas não sei, né? Colocar o nome de Baal é esquisito. É igual
não é esquisito porque a gente não faria, porque hoje em dia a gente tem tantos nomes de tantas imagens né, e entidades e coisas que a gente vê por aí, que cada coisa mais maluca do que a outra, mas, né, a gente tem que respeitar, obviamente. Agora, colocar Baal naquela época parece ser, como é que diz, coerente, já que eles, né, eram tão desobedientes a Deus e colocar um nome assim, caso você tenha dúvida desse nome, porque a gente sabe que esse nome não traz algo bom, aí você pensa, Baal, como assim? É um nome que escolhiam, né? É igual pegar sei lá, um nome específico e colocar o nome da criança, mas, enfim, não é o nome, aqui não é o Baal, né, que significa os deuses e tudo mais, não, que é o nome da pessoa mesmo que escolheram colocar o nome do filho. Então, Ner gerou Quis gerou Saul, Saul gerou Jonas. Aqui a gente está falando do rei Saul mesmo, tá? Esse é o rei Saul que a gente conhece e tudo mais. Então, Ner gerou Quis gerou Saul. Então, pai Saul, que gerou Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. Malquizua, Abinadab, Esbaal. O filho de Jonatas foi Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareia, e Acás. Acás gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Ascão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses filhos foram de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, primogênito, Jeus, segundo, Elifelete, o terceiro, e faz diferença para Deus deixar aqui o porquê primeiro, segundo, terceiro. E sempre, se tiver dúvida, busca. Os filhos de Ulão eram soldados valentes, bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Ao todo, eram 150. Todos estes foram descendentes de Benjamim. Inclusive, eles são conhecidos por serem guerreiros, por serem bons arqueiros, né? Flecheiros, não sei como pode explicar isso. Flecheiros ou arqueiros, eles eram muito bons mesmo, ok? Então, eles tinham já vem da descendência mesmo, essa vontade imensa é, como é que diz? De lutar, de batalhar, no sentido de ser bons, né? E isso é bem legal a gente aprender e saber também. Bom, enfim, finalizamos. Aqui a gente começa a falar, amanhã a gente vai começar a falar sobre o povo de Jerusalém, amanhã a gente vai começar a falar, cadê? Deixa eu ver, isso que a genealogia de Saul, por exemplo, que a gente vai falar, né? Aqui a gente não vai ter mais as tribos, então aqui acaba as tribos, ok? Aí você pergunta, tá, mas cadê? A gente já explicou. Por exemplo, a gente entender que Dan não tá ali é porque Deus deixou Dan de fora mesmo, né? E a gente sabe que tem motivos para tal. Então, agora a gente passa das partes que a gente fala das descendências especificamente, a gente ainda tem um pouco, a gente vai falar sobre o povo de Jerusalém, primogênito e tudo mais, né? Mas depois a gente começa a falar sobre outros assuntos que agora vão encaixar. Especificamente, a gente vai falar sobre suicídio de Saul, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas Saul teve suicídio? Sim, porque ele não foi morto, né? Pelo seu soldado e nem como é que diz? Pelo seu inimigo. Ele não queria ser morto pelo inimigo e se jogou na espada, né? Para ele morrer. Então ele se suicidou, sim. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, a gente já não tem mais as descendências especificamente. Agora, a gente vai entrar nas histórias que a gente já leu, mas com é, mais informações. Por exemplo, falando do suicídio especificamente, não teve isso, né? Como é que diz? Não teve a explicação sobre isso. Teve um momento da guerra, a gente viu, ele foi, pediu para que fosse morto, e aí, né? E pronto, né? É, então, isso que é importante a gente ver. Na verdade, eu acho que ele pediu ele não se jogou em cima, não. Ele pediu pro exército, pro soldado dele matar ele com a espada, né? Mas ele pediu para que fosse acontecer isso. Ele não estava morto, ele não ia morrer, mas ele pediu para não ser morto pelo inimigo. Enfim, então agora Crônicas vira, assim, um livro. Por isso que eu amo tanto, como eu falei para vocês, porque agora a gente vai ter muita informação adicional de tudo que a gente já leu. E é maravilhoso, é lindo, perfeito, maravilhoso, como Deus
diz. Enfim, é isso. Finalizamos então aqui hoje. A gente volta ah, amanhã, se Deus quiser e nos proteger, amém. Finalizamos. Fiquem com Deus. Até amanhã e beijo. Amo vocês, tá bom? Bom descanso.